Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem através do canal da Igreja Batista da Orla Oceânica para mais um estudo bíblico à distância, nesse programa de estudos que temos desenvolvido em nossa igreja para abençoar a vida dos nossos irmãos e irmãs. Espero que esteja fazendo bem para você também, você que está chegando hoje, você que está querendo conhecer como é que é o nosso trabalho. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e tenho aqui o propósito único de abençoar sua vida com o estudo da palavra de Deus. Estamos estudando a Epístola de Tiago, ou Carta de Tiago, ou Livro de Tiago, essa importante porção do Novo Testamento que tem abençoado muitas vidas. É um estudo bastante extenso. Nós já estamos ou começando hoje nossa terceira aula e vamos até a 14ª ou 15ª aula será uma jornada bastante extensa de estudo bíblico. Quero dar uma palavra de saudação a todos os nossos irmãos da Orla Oceânica. Nossa igreja está numa fase de transição, estamos aí revendo, né, a nossa modalidade de reunião, o nosso espaço. Nós terminamos já finalizamos a nossa ocupação do espaço da Rua Roma 103 e estamos nos preparando para um novo espaço onde Deus nos apontar. Durante esse período, vamos nos reunir de forma híbrida, tanto nas nossas reuniões online, aqui no canal do YouTube, quanto na casa de alguns irmãos e irmãs da nossa igreja. Então, aguarde aí as informações, você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanha, aguarde nossas informações, nossas orientações. Nós estaremos dando todas as diretrizes durante esse período para que a gente possa se reunir e manter a nossa comunhão. Então, hoje, por exemplo, nós teremos só atividades virtuais, tanto agora pela manhã, com esse estudo bíblico que você está participando, quanto às 18 horas, na nossa transmissão da mensagem e o período de intercessão, nós estaremos reunidos virtualmente, através do canal do YouTube. No próximo domingo, o quinto e último domingo do mês de agosto, nós teremos nossa reunião presencial. Será na casa de uma pessoa da nossa igreja. Se você quiser participar, você coloca aí nos comentários o seu link, o seu e-mail ou o seu telefone, que eu passo o endereço para você, tá bom? Enquanto a gente fizer essas nossas reuniões, será assim. Nós não vamos divulgar os endereços das casas dos nossos irmãos, mas aquela pessoa que quiser participar está convidada e é só deixar o seu e-mail ou o seu WhatsApp ou a sua forma de contato e nós enviaremos o endereço para você, tá bom? Então, hoje, reunião totalmente virtual. No domingo que vem, encerrando o mês de agosto, nós teremos nossa reunião presencial às 18 horas e o nosso estudo bíblico à distância às 10 horas aqui pelo canal do YouTube. Sem mais demora, vamos fazer o nosso estudo bíblico, vamos acompanhar a palavra de Deus. Essa é a nossa terceira aula do nosso estudo bíblico à distância na carta de Tiago. E eu estou chamando este estudo de aprender a viver. Aprender a viver. Essa palavra, ela tem algo muito próximo do que Tiago estava propondo aos irmãos e irmãs a quem ele se dirige. Ele queria dar a esses irmãos e irmãs um novo sentido de vida, para que eles pudessem enfrentar as duras provas, as dificuldades que eles estavam passando. E era preciso, então, que eles aprendessem a lidar com isso. A nossa aula de hoje será a segunda unidade. Então, se você pegar a apostila, você dá uma olhadinha lá, você vai ver que tivemos a introdução, a unidade 1 e a unidade 2. Essa é a unidade 2 da nossa apostila. Se você não tem a apostila, não tem problema. Eu coloquei aí no chat o endereço do link, onde você encontra o nosso link. Ele está em nosso blog. Se você não está vendo o chat, está vendo o vídeo depois
da aula ao vivo, você pode achar o endereço do blog aqui embaixo, né, nas descrições, e você pode, então, ali acessar a página de estudos do nosso blog e baixar a apostila que está disponibilizada gratuitamente para todos os nossos alunos e alunas. É gratuito, tá bom, gente? Você pode fazer bom uso dela. É um e-book em PDF que vai, com certeza, abençoar muito a sua vida. Como nós fazemos sempre, um texto para motivar a nossa meditação desta manhã. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Eu gosto muito desse texto. A nossa lição de hoje tem como título Como superar nossas limitações, nossos problemas, nossas dificuldades, as circunstâncias difíceis da vida. Como é que a gente supera isso? Como é que a gente toma decisões na vida que nos ajudam a superar nossas limitações? Isso tem a ver com sabedoria. Então, se você está achando que é difícil você tomar decisão, é difícil você entender os problemas para tomar as decisões certas, então assista essa aula de hoje. Você vai com certeza entender que Deus tem um propósito para todos nós e desenvolver sabedoria é algo que todos nós podemos fazer. Todos nós. Deus nos dá essa condição, Deus nos habilita a tomar decisões sábias na vida. O texto base para a nossa lição de hoje está na carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8. Se você quiser deixar também a sua Bíblia aberta, pode ficar à vontade. Mas eu coloquei aqui o texto para a gente dar uma olhadinha. Vamos ler o texto bíblico? Nós estamos fazendo isso, né? Porque a carta de Tiago é cheia de pequenas passagens, cheia de pequenas perícopes, como gostam de chamar os intérpretes da Bíblia, ou de parênese, como chamam os estudiosos do Novo Testamento. Tiago 1, de 5 a 8, diz assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém, meus irmãos? Olha que texto bastante rico, né? Que bastante precioso. Tem muita coisa para a gente tirar de lição de vida aqui e que a gente precisa aprender a poder lidar melhor com isso. Eu gosto muito dessa passagem e tem uma maneira muito peculiar de interpretá-la que difere um pouco da tradição evangélica. E eu gostaria de compartilhar isso com você nesta manhã. Olha, meus irmãos, a grande pergunta que talvez Tiago quisesse responder é como nós enfrentamos situações difíceis, adversidade. Uma vez na igreja me pediram para fazer um estudo como nós resolvemos problemas difíceis. Gente, se o problema é difícil, não tem solução. Olha, eu queimei a mufa para poder saber o que eu vou dizer. A primeira coisa que eu disse naquele estudo é que se o problema é difícil, é difícil resolver. Ninguém sabe, não tem resposta pronta para os problemas da vida. Mas todos nós precisamos ter sabedoria, sabedoria de viver. Essa é uma proposta bastante forte em toda a Escritura. Ela fala muito da sabedoria. E Tiago ele resgata o tema da sabedoria no Novo Testamento. A questão que talvez tenha suscitado essa preocupação de Tiago é aquela que a gente se constata. Quem é que tem condições de, vivendo uma situação de tensão,
vivendo no olho do furacão, já envolvido pelas circunstâncias, quem é que tem condições de tomar uma decisão equilibrada? Quem tem condições de, uma vez estando diante de um grave perigo, imaginar que aquilo serve como uma grande aprendizagem para a vida? Eu acho que não, né? As tragédias da vida, as perdas que nós temos. Quem é que, quando está vivendo esse momento tão difícil, pode dizer para si mesmo: ah, eu estou aprendendo, isso é para o meu bem, isso é para eu tomar decisões sábias? Quem é que pensa isso? Olha, eu com certeza, eu digo para você com toda sinceridade, eu, Irênio, tenho dificuldade de entender. Claro que depois que o vendaval passa, depois que o problema passa, aí eu posso olhar para trás, fazer a minha avaliação crítica, aí eu posso ver, tem perdas e danos, né? Perdas e ganhos. Nem tudo é perda, mas também nem tudo é ganho. A gente tem dificuldade, sim, tem os seus ganhos, sim, mas só depois que as coisas passam que nós vamos poder avaliar o que nós aprendemos. Mas no momento, quem é que pode fazer isso? E a igreja de um modo geral, a igreja cristã, principalmente a de Jerusalém, passava por muitas dificuldades, tanto que o pastor da igreja, que é o próprio Tiago, veio a ser assassinado por Herodes, né? Que situação difícil daquela igreja. Como que a igreja poderia enfrentar os seus problemas? Como que ela podia lidar com as suas próprias dificuldades? A única forma, meus irmãos e minhas irmãs, de enfrentar adversidades é tirar lições que motivem a continuar vivendo com sabedoria. A única coisa que a gente precisa realmente entender é que na hora mais difícil da vida, a gente precisa ter muita sabedoria para lidar com os problemas, para lidar com as nossas fragilidades, para lidar com as oportunidades, perceber as circunstâncias. Precisamos de sabedoria. A palavra sabedoria é muito importante. Nós lembramos logo de um personagem do Antigo Testamento que fez uma opção pela sabedoria e foi muito abençoado por Deus. Você lembra quem é? Você lembra? Isso mesmo, você pensou certo. Salomão. Salomão, numa experiência de encontro com Deus, teve a oportunidade de fazer uma escolha, de pedir a Deus o que ele quisesse. E ele teve a circunstância de ali aproveitar para pedir riqueza, pedir poder, porque ele estava começando o seu governo. Mas ele escolheu sabedoria. E porque ele escolheu sabedoria, Deus multiplicou a bênçãos na vida dele, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Então, a decisão pela sabedoria é essa que nós precisamos saber fazer. Nós precisamos ter esse esforço, né? Esse encorajamento para sabermos buscar sabedoria na hora das aflições, na hora dos momentos difíceis. Provérbios capítulo 8, verso 35, Provérbios é um livro atribuído a Salomão. Pois todo aquele que me encontra, a sabedoria dizendo, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Então, é como se a sabedoria dissesse, todo aquele que encontra a sabedoria, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Então, buscar sabedoria é uma grande necessidade. Concorda comigo, meu irmão, minha irmã? Buscar sabedoria. Uma vez estávamos numa reunião de nossa igreja e uma irmã pediu, pastor, naquele reunião de oração, né? E uma irmã pediu, Senhor, eu peço que Deus me dê sabedoria. E aquilo me tocou naquele momento. E eu disse, olha, esse é um dos pedidos mais necessários da nossa vida. Todo cristão, todo crente deveria pedir a Deus sabedoria, porque é o tipo da coisa que nós não temos. É difícil uma pessoa ter sabedoria da vida. E mesmo se você é uma pessoa que considera que tem alguma sabedoria,
essa sabedoria que você possui certamente não é suficiente para dar conta de todas as aflições da vida. Então, pedir sabedoria é o primeiro ato de sabedoria, não é mesmo? Então, esse princípio, o princípio da sabedoria, já se encontrava presente nessa chamada literatura sapiencial do Antigo Testamento, que são os livros de Eclesiastes, livro de Provérbios, alguns Salmos, o livro de Jó, Cântico dos Cânticos, livros poéticos, né? Nesse tipo de literatura, a sabedoria está acima de todas as virtudes. Olha que interessante. A cultura ocidental ela coloca a justiça como a principal virtude, mas a cultura oriental, principalmente a judaica, hebraica, colocava a sabedoria acima até da justiça. Que coisa importante, né? Que coisa mais interessante ver assim, o valor que os hebreus e os judeus davam à sabedoria. É, por que, que a sabedoria era tão importante? Porque é um modo da gente dar direção à nossa vida. E Deus nos dá sabedoria para quê? Para que a gente possa, nós mesmos, darmos direção à nossa vida, sem precisar de um Deus demiurgo ou de um controlador de marionetes que ficam controlando a nossa vida. Ninguém precisa disso. Deus nos dá sabedoria para que a gente mesmo possa dar conta da nossa vida. É por isso que a gente precisa da sabedoria. E o ensino de Tiago está muito afinado com essa proposta hebraica, judaica, de ensino sobre a sabedoria, que fazia parte da tradição rabínica do judaísmo, do tempo de Jesus. O próprio Jesus ele lidou com essa tradição e não reprovou essa tradição, muito pelo contrário, ele chamou a todos e todas para darem conta da sua própria vida e fazerem isso tomando a ele como um exemplo de vida. Então, o ensino de Tiago está muito próximo, muito ligado a essa tradição sapiencial da cultura hebraica e judaica. Tá bom, gente? Bom, para essa tradição rabínica, a sabedoria é essencial. Para quê? O que a sabedoria traz de bom para a vida da gente? Nós vamos fazer um passeio lá no livro de Provérbios, o livro da sabedoria, para que a gente possa conhecer para que serve sabedoria. Para que você precisa de sabedoria, meu irmão, minha irmã? Para que nós precisamos de sabedoria? Bom, em primeiro lugar, você precisa de sabedoria para descobrir a vontade de Deus. Nós não temos condições de descobrir a vontade de Deus por mecanismos de conhecimento objetivo. A vontade de Deus não é objetiva, ela é subjetiva. E só você, meu irmão, minha irmã, pode conhecer a vontade de Deus para a sua vida se você tiver sabedoria. Diz a palavra de Deus. Aliás, precisamos também, eu pensei que tinha colocado um versículo aqui, mas vai ser no final. Nós precisamos de sabedoria também para enfrentar situações difíceis, porque todos nós temos situações difíceis para enfrentar. Se você não está enfrentando agora, prepare-se, porque o dia difícil, a hora difícil, as situações difíceis vêm, elas virão com certeza. E você precisa também da sabedoria para influenciar a formação do seu próprio caráter, para fazer de você uma pessoa melhor. Porque uma pessoa sábia é uma pessoa que é confiável, é uma pessoa que a gente pode colocar a nossa confiança nela, é uma pessoa com quem podemos nos relacionar, podemos fazer negócio, é uma pessoa sábia, é uma pessoa necessária, é uma pessoa que tem um caráter aprovado e que certamente ela vai influenciar também outras decisões no seu grupo, na sua família,
na sua comunidade. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículos 13 e 4. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Então, se você está dizendo, eu preciso de dinheiro, eu preciso ganhar mais, eu preciso faturar mais, não sei o quê, preciso ter um carro melhor, preciso ter uma casa melhor. Não, sabe o que você precisa agora? Eu não sei qual é a situação que você tem financeira, mas o que você precisa agora, antes de qualquer coisa, é de sabedoria, porque a sabedoria vai ajudar você a lidar com o que tem e a conquistar ainda coisas muito maiores do que essas coisas que você acha que precisa. Que bacana isso, né? A palavra de Deus nos dá tantas lições maravilhosas e a gente fica perdendo tempo com esses caras de autoajuda que só se enriquecem. Sabedoria, então, meus amados irmãos e irmãs, na Bíblia, a sabedoria na Bíblia é o mesmo que bom senso e é o mesmo que discernimento. Pastor Irênio, você está inventando moda. Não, não estou inventando moda. É a Bíblia que diz: o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Por quê? Porque é a forma concreta com que a sabedoria se mostra na nossa vida. Pessoas que têm sabedoria agem com bom senso. Pessoas que têm sabedoria agem com discernimento. Sabedoria, bom senso e discernimento são a mesma coisa, são da mesma natureza, são faces da mesma moeda, de tal maneira que esses conceitos eles se complementam. Eles não existem um sem o outro. Não existe bom senso sem sabedoria. E não existe sabedoria que não possa remeter você a uma atitude de bom senso, sensata, não é? De discernir, de entender o momento que você está vivendo. Isso é importante a gente anotar, porque tem muita gente que quer sabedoria, mas não quer ter bom senso, não tem nenhum bom senso. Tem muita gente que quer ter sabedoria, mas não entende nada do que está acontecendo à sua volta, não percebe as circunstâncias que estão do que acontece à sua volta. É importante você notar, a sabedoria é para isso mesmo. A sabedoria é para você ter bom senso e para você ter discernimento. Então, meus irmãos, como a gente obtém sabedoria? Como que a gente consegue sabedoria? Qual é a loja que vende? Quanto é que custa? Não, a palavra de Deus não está dizendo, Tiago não diz isso. Sabedoria é uma coisa importante. Tiago deixa bem claro isso, e ele tira essa lição lá da literatura sapiencial judaica. Como é que a gente então consegue sabedoria? Paulo não, desculpa, Tiago dá a resposta. A gente consegue sabedoria, sabe como, meu irmão? Pedindo a Deus. Uma vez que a sabedoria é uma atitude essencial para a vida, a grande pergunta é: como fazer para possuí-la? E Tiago responde: pedindo a Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ore, busque, clame na sua vida toda para que Deus lhe dê sabedoria. Sabe por quê? Porque Deus dá liberalmente. Ele não precisa demorar para te atender. Pode ser que você pediu uma bênção material, né? Tipo uma bicicleta nova. Pode ser que ele demore um pouquinho para te dar. Mas se você pedir sabedoria, ele vai te dar na hora. Ele vai te abençoar na hora. Ele dá a todos liberalmente, como diz uma outra tradução, de boa vontade, e lhe será concedida. É a única certeza que Tiago dá de que é uma oração que será respondida 100% por Deus.
é a oração que pede por sabedoria. Isso está em sintonia do que a Bíblia ensina para a gente. Veja lá. O Senhor é quem dá sabedoria. Provérbios capítulo 2, versículo 6. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? É por isso que você precisa orar pedindo a Deus sabedoria. Porque não só ele te dá, como ele é o único que tem condições de atender essa oração. É o único que tem condições para isso. Agora, não é um pedido fácil de se fazer, não é? Não é um pedido comum, corriqueiro. Todo dia eu vou pedir sabedoria, todo dia eu vou pedir sabedoria a Deus. Olha, meus irmãos, espera aí. Chega uma hora que você tem que dizer assim, será que eu já consegui? Você tem que ter entendimento se conseguiu ou não. Salomão não ficou a vida inteira pedindo sabedoria a Deus. Todo dia pede sabedoria a Deus. Não, você pode pedir a Deus que ele vai te dar. Mas chega um dado momento que você precisa também entender se já chegou. Você precisa ter fé. A forma de pedir é de uma forma convicta de que você pediu e está recebendo. E está recebendo essa dádiva. De que você tem o discernimento suficiente, que você tem um bom senso suficiente para entender a direção de Deus para a sua vida. A forma de pedir, então, é com fé. Provérbios capítulo 1, verso 6, olha que não é Tiago que diz isso. Tiago apenas repete algumas orientações parecidas com esse versículo. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É isso mais ou menos que ele diz. Peça com fé, sem duvidar. Ah, será que eu vou receber? Mas eu não quero ter sabedoria para fazer aquilo que eu não quero. Eu quero fazer o que eu quero, mas quero ter sabedoria. Eu quero fazer o que eu gosto, mas quero ter sabedoria. Olha, meu querido, esse não é o comportamento que Deus espera da gente, tá bom? Parece que essa preocupação lá de Provérbios, se repete em Tiago, é algo que tem a ver com a relação entre fé e dúvida, que é uma relação bastante complicada na teologia cristã, porque a teologia cristã ela tem um modo de tratar a dúvida bastante negativa. A fé cristã, a teologia cristã, ela sempre coloca a dúvida como um fator negativo. E me parece que o texto do Antigo Testamento, e até mesmo a palavra de Tiago, não está se referindo à dúvida propriamente, mas está se referindo a uma outra coisa. E é aí que entra a minha contribuição para que eu possa entender. É uma maneira muito própria que eu tenho a entender. Eu não vejo, sinceramente, meus irmãos, uma pessoa com dúvida como uma pessoa com problema. Ter dúvida não é problema, viu? Uma vez um pregador estava pregando e eu sentado ouvindo ao lado de uma irmã na igreja, e ele falava: por que você não pode ter dúvida? Porque o que duvida é como semelhante, não sei o que e tal. Aí, pastor Irênio, como é que eu faço? Porque ele sabia que eu tinha um pé na filosofia, né? Como é que eu faço? Eu tenho dúvida toda hora. Eu tenho dúvida toda hora. Aí eu só olhei para ela e disse: eu também tenho. Dúvida eu também tenho. De que Tiago está falando, então? Que dúvida é essa? Que dúvida é essa que Tiago fala? Tiago não diz o que é fé, para a gente começar a conversa. Mas ele afirma o que a fé não é. Fé é diferente de dúvida. Isso é fato. Uma coisa é fé, outra coisa é dúvida. Não é a mesma, não são coisas semelhantes. O problema está na tradução da palavra duvidar, lá do grego do Novo Testamento. O texto, a língua original em que Tiago foi escrita. Na língua original do Novo Testamento não está a palavra dúvida, a palavra grega que os filósofos
usavam para dúvida. Porque a palavra grega para dúvida tinha muito a ver com observação. Era a palavra skepsis ou skeptikos, que era a palavra usada pelos filósofos gregos, principalmente os estoicos. Eles usavam muito essa palavra para dizer que essa capacidade de parar a nossa, o nosso juízo para observar a realidade, esse era o começo do conhecimento. E essa atitude de parar o juízo para observar a realidade é que é aquilo que eles chamavam de dúvida, ou skepsis, ou skepticos, como eles chamavam. Então, a palavra dúvida filosófica em português está relacionada à observação grega dos filósofos gregos. Deu para entender? Essa dúvida todos nós temos. Todos nós precisamos. Isso, como dizia René Descartes, tem uma frase: é preciso duvidar de tudo. René Descartes dizia isso no começo da modernidade, no século XVII. É preciso duvidar de tudo. Há, inclusive, um importante filósofo do século XIX, Soren Kierkegaard, que era um pastor luterano, que ele também pegou essa frase de Descartes e desenvolveu uma teoria sobre a dúvida, uma teoria bastante importante. Até escrevi um artigo científico, apresentei num congresso essa especulação de Soren Kierkegaard sobre a necessidade de duvidar de tudo, que é o começo da filosofia, que é o começo do pensamento, que é o começo do conhecimento. Então, a dúvida ela está muito ligada ao começo da investigação, ao começo da observação, ao começo da suspeita, né? Ela se baseia nisso. Dúvida como suspeita. Inclusive, há um teólogo, agora do século XX, né, chamado Karl Barth, que ele faz uma análise muito interessante sobre o conceito de fé, e ele diz que a fé ela depende dessa dúvida da observação, ela depende da suspeita. Porque a fé é um desejo de conhecer, é um desejo de desbravar a realidade, é um desejo de ir além, entendeu? Então, a fé, ela nasce da dúvida. Essa fé que nós estamos falando como abertura para o novo, para aquilo que Deus quer fazer da nossa vida, começa exatamente de uma atitude de dúvida. Então, essa dúvida que Tiago está falando não é, de forma alguma, a dúvida filosófica, a dúvida da suspeita, a dúvida da necessidade de ir além, a dúvida que faz nascer a fé. De que ele está falando, então? Não é desse tipo de dúvida que Tiago fala. Ele usa o verbo diacrino. Diacrino, a palavra dia, para quem conhece grego, já está sabendo que está falando de uma coisa de dois sentidos. Dois. Dia é duplo. E crino é juízo, que pode ser traduzido por julgamento dúbio. Julgamento dúbio. Então, se pudéssemos pegar a tradução ao pé da letra, teríamos que dizer assim: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça sem pensamento dúbio, não é duvidar. Sem julgamento dúbio. Peça sem vacilar, sem titubear, sem vaguear de um lado para o outro. Não sei se é assim, não sei se é assado, não sei se eu gosto, não sei se eu não gosto, não sei se eu boto um pé no mundo ou se eu boto um pé na igreja. Não é disso. Então, nós não precisamos pedir assim. Portanto, Tiago não fala da dúvida intelectual, mas da atitude inconstante de confiar em diferentes formas de se alcançar a sabedoria. Deu para entender aí, gente? Ele está falando dessa atitude vacilante, dessa atitude titubeante, desse caminho dúbio, do coração dobre, do julgamento dúbio, da dubiedade. É disso que ele está falando.
Então, meus irmãos, Tiago diz assim: não pense tal homem, esse que tem o coração duplo, né? Essa dubiedade, esse vacilão, né? O vacilão, desculpa aí, meus irmãos. Vacilão é uma palavra bastante chula para a gente usar no estudo bíblico, não é verdade? Mas essa coisa do vacilante, daquela coisa titubeante, que fica, né, um pé lá e outro cá, é, faz o bem, faz o mal. Então, essa coisa tem que ser bem pensada. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida. Deu para entender, gente? Olha, vou botar aqui, anote na sua Bíblia, sublinha aí, mente dividida. Não é dúvida, é mente dividida, entendeu? E é instável em tudo o que faz. Então, se a gente resolver o problema da dúvida, vamos tentar resolver aqui, colocar aqui duas situações que envolvem a relação entre dúvida e fé. Eu posso ter dúvida, pastor? A dúvida intelectual pode. Está autorizado, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Mas o coração dúbio, essa duplicidade de opiniões, de divergências, isso aí você tem que pensar duas vezes, tá? O que está te fazendo fazer isso? O que está te provocando essa dubiedade, essa decisão vacilante? Como na história chinesa, tinha uma história chinesa muito interessante, escrita por Ítalo Calvino. Ele reproduziu essa história, que havia um convento onde um monge cuidava muito de um cachorro. E o cachorro era bem tratado. Toda vez que ele ia dar comida, tocava um sino. Do outro lado do rio tinha outro convento. E também as pessoas, os monges daquele convento, também gostavam de tratar do mesmo cachorrinho. E quando eles iam dar comida para o cachorrinho, também tocavam o sino. Então o jogo era esse. Tocava o sino daqui, o cachorrinho vinha, comia. Aí tocava o sino do outro lado, ele nadava até o outro convento e comia. Aí toda vez que tocava de um lado, tocava do outro, o cachorro ia de um lado para o outro, de um lado para o outro. Só que com o passar do tempo, houve tanta batida de sino de um lado e de outro que o cachorro acabou morrendo afogado. História ruim, né? Bom, tudo bem, mas é a história chinesa. Depois vocês reclamam com os chineses. Mas eu gostei dessa história, porque mostra o sentido da dubiedade. O que, que é? É você ouvir um sininho aqui, aí corre para lá. Aí ouve um sininho daqui, corre para cá. Então você fica nesse vai e vem, nesse vai e vem, e acaba se perdendo no seu caminho, né? Essa comichão nos ouvidos que a gente fica ouvindo, andando de um lado para o outro. Paulo fala alguma coisa sobre isso em Efésios, que ele diz que a nossa fé tem que ser como a de pessoas maduras e não como a de meninos inconstantes, que ficam andando ao sabor do vento. É o que o apóstolo Paulo diz, que tem a ver com essa explicação de Tiago. Então, duas afirmações sobre a relação entre fé e dúvida. Primeiro, a dúvida intelectual, ou a filosófica, como eu falei, é própria da condição humana para conhecer. Você não escapa dela. Você nunca vai ficar sem dúvida. Você tem dúvida e você precisa e você tem dúvida porque precisa conhecer. Todos nós temos dúvida. O dia que tivermos certeza de todas as coisas, não seremos mais seres humanos, e sim deuses. A outra coisa que precisamos afirmar é o seguinte: o julgamento dúbio, vacilante, é uma falha de caráter. É o mesmo que ter o coração dividido, ou, como disse Jesus, servir a dois senhores. Ninguém consegue servir a dois senhores. Salmos 12, verso 2 diz assim: cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobre. Sabe o que é isso, gente? Falsidade,
hipocrisia. E Deus não se agrada com isso. Então, o coração dobre, o coração duplo, o julgamento dúbio não tem a ver com sabedoria. A dúvida pode ser que sim, viu, gente? Não tem problema não. Porque a dúvida vai levar você a conhecer mais. Mas a dúvida é intelectual, tá bom? São os problemas da tradução da nossa língua portuguesa, não é? E por isso que a gente precisa estudar um pouquinho mais a palavra de Deus para evitar esses vícios de tradução, que não foi nenhuma maldade de ninguém, não. É vício de tradução inerentes à própria língua. Porque se o tradutor, coitado, tivesse que explicar nos mínimos detalhes, como eu estou explicando aqui, a Bíblia ficaria enorme, não é verdade? Então, a gente que tem que ter esse discernimento, olha a sabedoria aí, para poder fazer a análise do texto bíblico, tá bom? Bom, os judeus já compreendiam que toda pessoa trava uma luta dentro de si, a partir de duas forças que estão em conflito, que é isso que é inerente à nossa condição humana. Paulo reconheceu isso quando disse: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Ele sabia que todos nós, e ele também, tinha essa tendência para essa dubiedade. E a gente precisa aprender a superar isso. E como é que a gente consegue superar isso? Pela sabedoria. A sabedoria está na condição de ter uma vida de integridade. A integridade de coração, a inteireza de coração diante de Deus. É isso que faz com que a gente possa se dizer assim: você é uma pessoa sábia? Esse depende da sua integridade diante de Deus. Porque, olha, gente, dúvida a gente tem fraquezas, a gente tem situações difíceis, a gente tem coisas que nos interpelam o tempo todo. Mas como é que eu faço diante dessas circunstâncias difíceis para manter uma vida de integridade? Mateus capítulo 22, verso 37. Ame o Senhor, o seu Deus, disse Jesus. É mandamento, viu, gente? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus disse que a maneira da gente desenvolver integridade é, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas dúvidas, apesar das nossas atitudes titubeantes, a gente manter um amor a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o mandamento. Só que a gente precisa lembrar, né, não podemos esquecer, de que o primeiro e maior mandamento ele é sempre acompanhado do segundo maior mandamento, que é semelhante àquele. Você lembra qual é o segundo mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. Não existe amor a Deus sem amor ao próximo. O resultado é aquilo que nós vamos poder chamar de felicidade, realização pessoal. É isso que nos coloca diante de Deus. Salmo 119, verso 2. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Amém? Essa é o resultado de uma vida de sabedoria. O resultado de uma vida de sabedoria é uma vida de felicidade, apesar das circunstâncias difíceis. Então, vamos ter aí algumas diretrizes para a gente aprender a buscar sabedoria. Diretrizes para orientar a vida com sabedoria. A primeira é: aprofunde seu relacionamento com Deus. Você precisa fazer isso. Desenvolver mais intimidade com Deus. Conversar mais com Deus em oração. Estar mais presente nas coisas que dizem respeito à vontade de Deus para a sua vida. Ler mais a Bíblia, estar mais no culto, estar mais em comunhão com seus irmãos. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Segunda coisa que a gente precisa fazer é não se deixe abalar por adversidades ou opiniões diferentes. Sim, vai ter dificuldade, sim.
A gente não está isento das lutas da vida. As lutas acontecem. Aliás, viver é lutar constantemente. Então, não se deixe abalar por isso. Elas vão acontecer. O dia mau vem, mas o dia bom também vem. As lutas vêm, mas as vitórias também vêm. Os fracassos vêm, mas os sucessos também vêm. Tá bom, gente? Então, aguarde, tenha paciência, não se deixe abalar por causa das adversidades e nem por causa de opiniões divergentes. Diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 6, verso 19. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Olha, eu gosto dessa expressão de Hebreus, porque ele diz que dentro da gente tem um lugar muito nosso, muito sagrado, que é só eu e Deus. Lá dentro, eu e Deus travamos nossas lutas, a gente se embola, a gente discute, e Deus me repreende, e eu reclamo com Deus, mas dentro de mim, lá no Santo dos Santos do meu interior, né, que é isso, que é a chamada âncora da alma, onde a gente se ampara para poder ter força para poder continuar. E, em terceiro lugar, deseje ter um coração íntegro diante de Deus. Isso é uma coisa boa para a gente fazer, a gente aspirar uma vida de integridade diante de Deus, que a gente não seja repreendido por Deus, não seja desaprovado por Deus. Faze-me justiça, Salmo 26, verso 1. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilação. Amém? Bom, nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje e estamos acostumando a fazer sempre esse momento de aprender a viver. O que essa lição ensinou para você hoje, meu irmão, minha irmã? O que você aprendeu hoje? O que você entendeu disso tudo que nós falamos que pode ser aplicado à vida? Então, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, da música popular brasileira, escreveram uma poesia bastante interessante em que eles dizem assim: é preciso aprender a viver, é preciso saber viver. Talvez seja um corinho que a igreja precisa aprender a cantar nesta manhã, não é? É preciso saber viver. Nós, como cristãos e cristãs no mundo, precisamos saber viver. Isso quem dá é a sabedoria. A sabedoria da vida não está em ter, mas em fazer da vida uma oportunidade única de realização pessoal, como um artista que cuida de uma obra de arte. Vou usar a expressão de um filósofo contemporâneo aqui. Nós, como cristãos, é que precisamos aprender a fazer da nossa vida uma obra de arte. Amém? Vou deixar um versículo para todos nós aqui, tirado lá da literatura sapiencial judaica. Eclesiastes, capítulo 7, verso 12, diz assim: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. O dinheiro não. Os bens materiais não preservam sua vida. O dinheiro não preserva a sua vida. O seu poder não preserva a sua vida. A sua sensualidade, o seu poder de sedução não preserva a sua vida. Mas a sabedoria preserva. Eu gosto de falar dessas coisas porque geralmente as pessoas perguntam: o que todo mundo quer? Todo mundo quer dinheiro, fama, sexo e poder, né? E se eu tivesse isso, eu estaria feliz, muita gente diz. Mas olha, meus irmãos, a Bíblia vem e diz: mas você precisa ter sabedoria. É isso que vai te dar segurança. É isso que vai te dar condições de preservar a sua vida. Amém? Bom, estamos chegando ao final dessa lição
e nós precisamos orar juntos e juntas aqui. Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos onde você está e fale com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã na tua presença. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela maneira como o Senhor tem conduzido a nossa vida. E nos dá sabedoria, Senhor. Nós precisamos ter sabedoria na nossa vida para tomarmos as decisões que estejam em sintonia com o teu querer, com os teus propósitos, com a tua vontade. Nós te oramos nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Quero deixar com você, então, o convite para hoje às 18 horas. Vamos ter mais uma mensagem da série Sem Medo de Ser Feliz. Estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Olha, está muito interessante. Eu tenho me dedicado a estudar a carta aos Filipenses e tirar lições para a vida. E tem coisas que roubam a nossa felicidade mesmo, que são os verdadeiros ladrões de felicidade do nosso tempo. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Vem com a gente, logo mais vamos ter mais uma mensagem dessa série. E vamos aproveitar também para orarmos uns pelos outros, ter o nosso momento de intercessão. Você pode colocar os pedidos de oração aí, lá no nosso chat, vai ter um momento para você fazer isso. E nós vamos orar pelo seu pedido de oração também. Amém? Até logo mais. Que Deus o abençoe nesta manhã.